Oi, gente! Hoje eu vou falar para vocês, vou fazer um resumo geral do livro, né? Eu tava aqui pensando em como fazer, peguei o livro, comecei a escrever, e a verdade é que cada pedacinho desse livro eu quero compartilhar. Assim, é como se eu não conseguisse me desapegar do livro todo. Daí eu falei, gente, Micaela, você já fez o resumo do livro todo, né? Agora é uma síntese. E aí, pensando nisso, pensando no livro como um todo, tá, como que eu poderia sintetizar esse livro em 3 aspectos, né? E aí eu tive um insight e é esse insight que eu vou compartilhar com vocês. Primeiro aspecto do livro que a gente aprende com ele é a vibração. Então, os nossos pensamentos emitem uma vibração e de acordo com essa vibração, a gente atrai pensamentos semelhantes, pensamentos na mesma faixa. Então, por exemplo, se a gente sintoniza um rádio numa estação pop, a gente vai ouvir diversas músicas da mesma natureza, diversas músicas pop. Se a gente sintoniza a rádio numa estação rock, a gente vai ouvir várias faixas, né? Várias músicas que vão ser de rock. E se a gente sintoniza numa rádio de sertanejo, é isso que a gente vai ouvir, várias músicas de sertanejo. Por que eu tô falando isso? Para a gente lembrar sempre da vibração que a gente está sintonizado. O que a gente está pensando? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não gosta de música sertaneja. Então eu nunca sintonizo o meu rádio numa estação de música sertaneja, que eu não quero ouvir aquilo. E aí, a gente tem que olhar para a nossa vida, né? O que está acontecendo? Qual frequência que a nossa vida está sintonizada hoje? Tá numa frequência que eu gosto? Tá numa frequência que eu não gosto? Aí, eu vou falar do segundo aspecto do livro, que é a permissão. O que o livro fala pra gente, né? Peça e será atendido. Então, você pede, o universo te entrega e o seu papel é permitir receber. Então, quando você pede, já está sendo preparado, aí você tem que permitir receber. E o que é esse permitir receber? É ter pensamentos alinhados àquilo que você quer. Então, quando a gente deseja alguma coisa, muitas vezes a gente deseja alguma coisa, mas a gente não permite que ela chegue. Por exemplo, eu gostaria de viajar à Europa, mas não tenho dinheiro. Acabou, morreu a viagem para a Europa, porque eu quis e não quis, né? Então, na verdade, quis e disse que não posso. Então, uma anula a outra, né? E aí entra o terceiro aspecto que eu queria falar para vocês, que é o foco, né? O livro todo ele fala que a gente tem que manter o foco naquilo que a gente deseja. E refletindo sobre isso, eu percebi o seguinte: qual que é o nosso maior erro? O nosso maior erro é o foco naquilo que a gente não tem. Eu dei o exemplo, quero ir à Europa e o meu foco mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro. Então, a gente foca na circunstância. É um erro que a gente comete. A gente foca no fato de não ter o dinheiro, não no fato de querer ir à Europa. De repente, a gente descola muito, a gente quer, mas a circunstância aqui está me mostrando uma coisa tão diferente que eu continuo focando aqui. Eu não começo a focar ali. Por que eu não procuro passagens para a Europa? Por que eu não procuro lugares que eu quero ver? Por que eu não vou enchendo a minha mente disso? Porque eu tô focada no fato que eu não tenho dinheiro e ficar fazendo isso é uma perda de tempo. Eu não sei se eu consigo me fazer entender, mas vocês conseguem perceber a diferença entre focar naquilo que a gente quer e focar naquilo que a gente não tem? É sutil, mas é muito importante. Então, assim, os 3 principais aspectos que eu vou trazer do livro aqui para vocês, para a gente fazer uma síntese do livro, o pensamento é vibração, permita-se receber
e mantenha o foco naquilo que você quer. Né? É uma congruência de fatores. Por quê? Porque se eu mantenho o foco na circunstância atual que eu não gosto, eu tenho pensamentos relacionados a essa situação que eu não gosto. Logo, a minha faixa de vibração está neste lugar que eu não gosto. E nesse contínuo de pensamentos dessa mesma faixa, eu não permito que o que eu gosto, que o que eu desejo venha para mim. E aí eu mantenho o foco na circunstância e os pensamentos são de vibração baixa e eu não permito, e assim sucessivamente. Agora, se ao contrário, eu começo a ter pensamentos daquilo que eu quero, independente do que está acontecendo aqui, eu tô num ponto, eu não vou mais olhar para esse ponto que eu tô. Não vou, eu tô aqui, eu sei, eu tenho consciência. A minha realidade hoje é essa. Só que o que eu quero? Eu quero uma coisa diferente. Eu quero conhecer a Europa. Hoje eu tô aqui, eu não tenho dinheiro para ir à Europa. Mas o que eu quero? Eu quero ir à Europa. Ah, tá, e começa a pensar em coisas, e aí você começa a ouvir coisas, e aí e que quando acontece isso e eu não coloco nenhum pensamento de resistência, o que eu tô fazendo? Eu tô permitindo. E aí eu tô colocando o foco naquilo que eu quero. E assim esse ciclo se repete. Até que eu realmente consiga mudar a minha mente, consiga entender, né? Permitir o que eu quero. E aí isso vai se materializar. Eu ia falar para vocês, eu estava falando da frequência de rádio e eu tive um insight que eu lembrei que quando eu era mais jovem, assim, devia ter uns 18, 19 anos, eu ficava ouvindo rádio. E eu gostava de rádio pop. Só que o que acontecia? Tava uma música tocando numa rádio, eu gostava. Mas eu falava assim, ai, será que não tem uma música melhor que eu quero? Aí eu ficava trocando de rádio, trocando. Aí não achava. Aí voltava para aquela, faltava 30 segundos, acabava a música, vinha propaganda. Então, o que acontecia? Mesmo que eu gostasse da música, eu ficava procurando outras faixas e eu perdia aquela que eu já tava, que eu gostava. Então, assim, não tinha foco nem numa coisa nem outra. E eu ficava repetindo isso inúmeras vezes. E o que acontecia? Eu escutava 30 segundos de cada música. Eu nunca conseguia escutar uma música inteira, porque eu sempre achava que ia ter uma música melhor. E aí uma vez eu entendi isso, eu falei, meu Deus, eu passo horas aqui e não escuto nada, né? E aí comecei a sintonizar numa rádio que era a que tocava as músicas que eu mais gostava. E aí deixava ali tocando e ali poderia ouvir. Então foi engraçado eu ter pensado nessa questão da vibração, da permissão e do foco e ter me lembrado dessa situação que eu não tinha foco em nada, né? O meu foco era ficar trocando de estação. Então, será que na nossa vida a gente também não faz isso? Não fica só trocando de estação, não sabe direito o que quer? Importante saber o que quer. Então, esse aspecto do foco também é sobre isso. É sobre saber o que deseja. É sobre se permitir sonhar, né? Saber o que deseja, se permitir sonhar e aí elevar a sua vibração para que ela chegue na mesma faixa do seu sonho. Então, ficou um vídeo curto, até pelo que eu queria falar tudo do livro, mas eu acho que é uma síntese muito importante. É importante a gente guardar, né? A vibração, a permissão e o foco. Olha para a sua vida, veja se a sua vida está sintonizada numa faixa que você gosta ou se está numa faixa diferente. E se está numa faixa diferente, mantenha o foco naquilo que você quer e permita o que você quer, que ele chegue para você e se mantenha na vibração, na mesma faixa daquilo que você deseja. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o resumo do livro Peça e Será Atendido. É uma síntese em 3 aspectos, né? A gente sabe que o livro é muito rico, mas se eu puder fazer essa síntese em 3 aspectos, são esses: vibração, permissão e foco. Tá bom? Um beijo para vocês.